O David ele já sabia mais ou menos qual era o tema da palavra, né? Então, por isso ele falou para vocês prepararem o capacete, né? Na verdade, eu vou falar sobre quanto custa ser cristão. Né? Será que a gente sabe quanto custa ser um cristão? Um cristão de verdade mesmo. Será que a gente tem noção de quanto custa? Né? Do quanto de nós a gente tem que renunciar, né? E pagar na nossa própria carne para ser cristão? Não foi só Jesus que carregou a cruz, né? A gente também tem que carregar a nossa cruz. E essa palavra, na verdade, eu montei já há algum tempo. Eu gosto de ouvir várias pregações, de mulheres principalmente, Helena Tanuri, Camila Barros, Isa Reis, Joyce Meyer, por aí vai. E eu montei essa pregação, eu peguei algumas coisas do J.C. Halley, que é um pastor inglês, que escreveu no jornal Puritano, eu aconselho vocês a buscarem para poder ler. E eu também consultei bastante o C.S. Lewis, que é um grande escritor cristão, e ele é um grande pensador também, e ele é responsável pelo livro Crônicas de Nárnia, né, que vocês devem lembrar do filme. E eu montei essa pregação pegando um pouquinho de cada um, né? Também consultei a revista Isto É, que tem tema de capa Um Novo Retrato da Fé no Brasil. E a Bíblia, e um vídeo de uma comunidade evangélica de Tuporanga, de 2014. Então, eu vou explanar um pouquinho para vocês como é o cristão de hoje em dia. Quem é o cristão de hoje em dia? Na verdade, a pesquisa foi feita em 2014, mas ela é bem atual. Né? Fazem 2 anos, mas ela é bem atual. E foram nas ruas perguntar para as pessoas como ela vê um cristão. E vocês imaginam o que saiu, né? Alienado, preconceituoso, enganador, fofoqueiro, maledicente, assustador, religioso e julgador. Eu vou falar para você assim, que há 6 anos atrás, quando eu não era cristã, eu poderia falar algumas coisas aqui dessas respostas. Né? Quem nunca teve uma tia cristã, um vizinho cristão, que se julgava a quarta trindade, né, que estava sempre com o dedo posto para apontar, para dizer que você estava errado, que só ele ia ser salvo, que você ia queimar no inferno. Né? E assim, para essas mesmas pessoas que perguntaram como você vê um cristão, perguntaram como você vê Jesus. E assim, apesar das pessoas não terem a noção completa de quem é Jesus Cristo, de quem é, né, qual foi a obra dele na cruz, as pessoas falaram que elas veem Jesus como a salvação do mundo, como aquele que morreu pelos nossos pecados, como o amor e o profeta. Então, assim, aí eu te pergunto, será que elas veem Jesus nos cristãos de hoje? Porque as respostas delas são de 2014, são bem atuais. Né? Se a gente sair hoje perguntando por aí, será que as pessoas responderiam que veem Jesus nos cristãos de hoje ou não? Será que a gente está tão diferente do que foi falado em 2014? E onde estão esses cristãos? Onde eles estão? Então, vou falar. Tem uma pesquisa do IBGE com o tema Evangélicos Não Praticantes, de 2003 e 2009. E ela fala assim, que esses evangélicos eles estão no culto, eles são frequentadores da igreja e, às vezes, até participam de atividades da igreja. Mas eles são considerados evangélicos não praticantes. Quando a gente fala de um católico não praticante, a gente, de alguma forma, até entende, porque se a gente é batizado numa religião e não temos pais, né, que se encarregam de levar a gente para a igreja, né, para poder realmente plantar aquela sementinha, a gente realmente entende que a pessoa é batizada quando pequena e não segue adiante. Né? Mas você pensa um evangélico não praticante? O evangélico ele tem que ter noção do batismo dele, ele tem que ter noção de quem foi Jesus Cristo para poder se batizar. Né? Então, assim, como que você pensa que é um evangélico que vai para a igreja, mas não pratica o evangelho? É absurdo, né? E isso corresponde a 4 milhões de pessoas, tá, gente? Tem alguns que nem vão para a igreja. Inclusive, o IBGE está pensando em colocar, na pesquisa dele, quando ele for nas casas, colocar a questão de se você é católico não praticante, se você é evangélico não praticante. Porque é tão grande o número de evangélicos que não se consideram praticantes, que eles estão pensando em colocar essa questão na pergunta do IBGE, quando eles forem fazer no próximo ano.
E aí C.S. Lewis diz o quê? Ele fala que esse cristão, ele cita esse cristão como o cristianismo água com açúcar. E ele fala o quê? Ele fala que para esse cristão, o que acontece? Tem um bom Deus no céu e tudo vai muito bem, obrigado. Ele não precisa de mais nada, ele só precisa de Deus. Deus está no céu, ele olha por mim, eu estou indo para a igreja e está tudo bem. Só que não é assim, né, gente? Porque deixa completamente de lado as doutrinas difíceis do pecado, do inferno, do diabo e da redenção, que a gente sabe que existe. Então, vou ilustrar para vocês um pouco quem é esse cristão. Esse cristão, na verdade, ele vem para a igreja talvez por uma situação ruim, um relacionamento ruim, um emprego ruim, né? Alguma coisa ruim. Normalmente o cristão, quando ele vem para a igreja, quando ele é convidado para vir para a igreja, ele nunca vem porque ele está bem e ele quer vir para a igreja. Ele vem porque ele tem alguma situação a resolver. E ele sabe que Deus é bom, né? Deus dá muitas bênçãos, então ele vem para a igreja nessa condição. E aí o que acontece? Ele começa a vir para a igreja e ele percebe que todo cristão tem uma Bíblia. Não, todo cristão tem uma Bíblia, eu também tenho que ter uma Bíblia. Não é mesmo? Então, assim, se todo mundo tem uma Bíblia, eu vou comprar uma para mim. Ou, às vezes, ele é presenteado por um outro irmão, que dá uma Bíblia para ele, ou ele compra essa Bíblia. Ele até tem noção que alguém já falou para ele que aquela é a espada, mas ele não sabe como usa. Tá? E outra coisa, a Bíblia só serve para ficar na casa dele, porque ele só abre quando ele vem domingo para o culto. Na casa dele, ele não usa para nada. Ele abre lá no Salmo 23, lá para tomar uma poeira, e deixa lá. Ele não usa a Bíblia para nada, ele não lê, ele não senta, ele não ora, ele não lê a palavra, ele não reflete, ele não pensa, ele não medita, não faz nada. Só domingo ele vem, abre e está tudo bem. Né? As cartas de amor que Deus escreveu para ele não quer ler, ele prefere que o pastor come, mastigue e cospindo para ele direto. Né? Para que eu vou ler? Não preciso. Eu abro a Bíblia e não entendo nada, por que eu vou ler? Não é verdade? E aí o que acontece com esse cristão? Ele começa a vir para a igreja... E aí, se ele for homem, ele entende o quê? Que ele precisa parar de beber. Não, eu não posso mais ir para o bar, beber, eu tenho que ir, né, cortar, não posso beber de jeito nenhum. E nessa questão, eu vou falar mais uma vez, acho que o pastor já falou aqui, a Bíblia fala quanto se embriagar. Né? Então, se você não consegue tomar o primeiro copo e não se embriagar, então não beba. Tá? Mas ela não fala que é proibido beber, ela fala que é proibido se embriagar. E aí o cara deixa de beber, ele fala, não, eu não consigo, então eu paro de beber. Outra questão, ele para de ver pornografia. Né? Que ele fala assim, ele tenta, né? Muitas vezes ele não consegue, mas ele tenta. E tem muitas mulheres hoje que também assistem pornografia, tá, gente? Isso é pecado, assim, pesado. Tá? E aí o que acontece? E aí ele para de beber, tal, para de assistir pornografia, e a mulher faz o quê? A mulher vem para a igreja e pensa o quê? Pô, tá todo mundo meio, a mulherada toda comportadinha, então eu vou subir o decote e vou baixar a barra da saia. Tá tudo certo, agora eu já sou cristão. E aí ambos, homem e mulher, o que eles fazem? Eles falam crentez fluente. Fluente. Glória a Deus, a paz de Cristo, sangue de Jesus tem poder e queima ele, Senhor. Pronto, agora eu sou cristão. Eu já venho para a igreja, eu já tenho a Bíblia. Eu não sei para que ela serve, mas eu tenho ela, né? Eu já falo crentez fluente, então agora eu sou cristão. Não é mesmo? Muito se engana, né? Muitas vezes as pessoas... E esse crente, na verdade, ele vem para a igreja querendo ouvir da boca de um outro cristão, né, uma palavra de Deus para ele. Não, porque eu preciso de uma resposta... porque eu estou numa situação difícil, Deus tem que falar comigo. E aí ele considera aquele irmão mais espiritual que ele. Né? Então, ele vem para a igreja no intuito de quê? De que outro irmão vai ser tocado pelo Espírito Santo para falar com ele. Gente, na boa, tem coisa... Se tem alguém aqui esperando uma resposta de Deus para ouvir da boca de outra pessoa, você não vai ouvir, sinto muito. Tem coisas que Deus quer falar com você... E ele só vai falar com você quando você ajoelhar e clamar e pedir para ele. E ele vai falar com você. Ele não vai falar com outro irmão mais espiritual que você, ou que você acha mais espiritual. Ele quer falar com você. Há certas coisas que Deus só vai falar com você, porque são coisas que vão gerar conflito. E ele não vai dar essa palavra para outro irmão. Porque do jeito que você pensa, é capaz que ele dê a palavra para outro irmão, o outro irmão vai falar para você, você vai falar assim, aquele crente lá não é nada.
não está debaixo do Espírito Santo veio falar para mim, ainda vai maldizer o irmão, vai julgar o irmão. Então, assim, às vezes Deus quer falar com você. Então, não adianta você querer vir para a igreja querendo ouvir uma palavra de Deus da boca de outro irmão, porque você não vai ouvir. Deus quer falar contigo. E para isso você precisa orar a Ele. Quando a gente quer conversar com Deus, a gente se ajoelha e ora. E isso é todos os dias. Não é só domingo na igreja. E aí tem aquelas que consideram os queridinhos de Deus, né? Tem gente que acha que tem querido. Deus tem querido. Né? Não, aquela pessoa, pô, Deus sempre fala com ela, né? Pô, cheio do Espírito Santo, olha lá. Gente, Deus não tem queridinhos. Né? Ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, ele não. Então, assim, se aquela pessoa ora, se ela lê a Bíblia, se ela busca ao Senhor, Deus fala com ela. Da mesma forma, Ele quer falar com você. Só que se você não se ajoelhar, não orar, não meditar sobre a palavra, Deus não vai falar com você, gente. É assim que funciona. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 2, vou pedir para vocês abrirem. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Pode passar para o 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que as bênçãos vão correr atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa vir para a igreja para ser abençoado. Se você for um cristão genuíno, as bênçãos correrão atrás de você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. E eu vou falar para você, não custa grande coisa ser um cristão de aparência, tá, gente? Só requer que você venha aos cultos no domingo, vá no Connect durante a semana e seja mediantemente moralista durante o resto da semana. É só isso que precisa fazer. E esse é o cristianismo de grande parte dos evangélicos da nossa época. Grande parte. Se trata, pois, de uma profissão de fé fácil e barata. Não implica em abnegação nem sacrifício. E eu vou falar para você, se esse é o cristianismo que salva e o qual nos abrirá as portas da glória ao morrermos, então não temos necessidade de alterar a mundana descrição do caminho da vida eterna e dizer, larga é a porta e larga é o caminho que conduz ao céu. Porém, segundo o estudo bíblico, custa caro ser cristão. Custa muito caro ser cristão. Há inimigos que vencer, batalhas que evitar e sacrifícios que realizar. Deve-se abandonar o Egito, cruzar o deserto, carregar o peso da cruz e tomar parte na grande caminhada. A conversão não consiste em uma decisão tomada por uma pessoa em uma confortável cadeira, para logo em seguida subir ao céu suavemente. A conversão marca o início de um grande conflito e a vitória vem após muitas feridas e contendas. Custa se obter a vitória. Custa muito. Quem aqui dirige? Levanta a mão, por favor. Quando a gente fala de conversão, conversão é o quê? Mudar de direção, mudar de caminho. Quando o mundo está indo para lá, nós vamos para onde? Para cá. É totalmente ao contrário. Hoje todo mundo tem opinião no Facebook. É um mar de opinião aquilo lá. Todo mundo fala, todo mundo acha que pode. É a quarta trindade. Eu posso, eu julgo, eu aponto o dedo. É uma maravilha aquilo lá. Você olha, é só desgraça. Né? Então, assim, todo mundo feliz, é verdade. Ser cristão, gente, custa muito caro. Muito caro. Custa o nosso tempo, custa renúncia, custa arrependimento. E isso é todos os dias. Todos os dias. O que é ser um verdadeiro cristão? É aquele que verdadeiramente entendeu e foi atingido pelo amor de Jesus Cristo. É aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Vou pedir para vocês abrirem Efésios 5, do 1 ao 2. Amém? Ou misericórdia?
Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quando ele fala, sejam imitadores de Deus, ele quis dizer isso mesmo. Quando ele fala na palavra, sedes perfeitos, ele quis dizer, sedes perfeitos. É isso mesmo que ele quis dizer. Talvez nós nunca sejamos perfeitos, nunca. Mas para isso existe arrependimento, renúncia, de todos os dias. De todos os dias existe oração, joelho no chão, todos os dias, para pedir perdão a Deus por todos os pecados que a gente cometeu, seja pecado falado, seja pecado em ato, seja pecado em pensamento. A gente pensa e já está pecando. Então nós temos que pedir perdão para Deus todos os dias, e isso é todo dia, tá, gente? Uma coisa que eu vou falar para vocês que acontece muito comigo. Eu oro sempre pelas manhãs. Então quando eu oro, eu peço perdão para Deus, tal. E se você parar para pensar, você pensa assim, pô, que pecado que eu cometi hoje? Ontem, né? Vamos dizer, ou hoje. Aí você para para pensar e fala, pô, não cometi pecado nenhum. Pô, Deus, vou pedir perdão de quê? Mas aí se você pede para o Espírito Santo te tocar e te mostrar, amigo, aí ele mostra. E aí ele mostra coisas que você nem imagina. Nem imagina. A minha oração de todos os dias, já há algum tempo, é que Deus me corrija. E eu clamo isso todos os dias. Me corrija, Senhor. Me corrija, me corrija, me corrija. E assim, ele tem me corrigido, viu, gente? Vou falar para vocês que tá complicado o negócio. E assim, quando você pede para o Espírito Santo te mostrar alguns pecados do passado, algumas coisas que você tem que resolver, ele vai te mostrar. Até coisas, antes da minha conversão, ele me mostra. Pessoas que eu tenho que pedir perdão por alguma coisa que eu falei, por coisas que eu cometi. Porque talvez, gente, aquilo lá do passado, eu não tenha semeado ainda, eu não tenha colhido ainda. Então, existe a possibilidade de que eu possa, talvez, mudar um pouco essa colheita para mais para frente, ela seja menos pesada. Né? A lei da semeadura existe para todos. Né? Então, assim, se a gente pode corrigir, então vamos corrigir. Né? Vamos pedir perdão para o irmão, pedir perdão pelas coisas que a gente cometeu. Né? Se a gente foi injusto com alguma coisa. Eu vou pedir para vocês abrirem em Marcos 8:34. Isso. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ainda em Lucas 14:27, ele acrescenta mais uma coisa, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E você se pergunta, está começando a ficar caro ser cristão. Está começando a ficar pesado ser cristão. Está puxado, está puxado. Eu tenho que negar a mim mesmo? Aí você se pergunta, o que é negar a mim mesmo? É negar todo sentimento de mal, inveja, vaidade, ciúme, avareza, soberba, lascívia, ira, vícios e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Está fácil? Não está, né? Negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face, é perdoar e amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. É ter a mesma humildade de Cristo, andar em santidade como Ele andou, guardando seus mandamentos, fazendo a vontade do Pai. Isso é negar a si mesmo. Está começando a ficar puxado, né? Ser cristão é pesado. É pesado ser cristão. Um cristão verdadeiro é pesado. E aí, quando ele fala carregar a cruz, o que ele quis dizer com carregar a cruz? Regiane, eu já carrego a minha cruz, aquela minha sogra chata lá que eu tenho que carregar todo domingo, aquele meu emprego ruim, aquela minha situação financeira desesperadora, né, aquele meu relacionamento que não dá certo. Isso não é a sua cruz. Não é a sua cruz. Quando Cristo diz, carregue a sua cruz, ele diz que você tem que decidir amar ao irmão e pagar um preço para que ele conheça a Deus. Isso é carregar a cruz.
Também tomamos a cruz quando suportamos por amor a vergonha e a consequência do pecado de outras pessoas. A gente não pode acrescentar nada à obra final de Cristo, nada. Mas nós podemos suportar o pecado do outro, não no sentido de substituição, como Jesus fez por nós, mas no sentido de consolação. Então, quando ele fala tomar a cruz, é isso. É abrir mão do seu tempo para montar uma palavra e estar aqui pregando para vocês. É abrir mão do seu tempo, muitas vezes, para orar por um vizinho, para ir na casa de alguém, orar por alguma situação. Isso é pregar o evangelho. Isso é ide e fazer discípulos. É isso. Né? Quando você serve na casa de Deus, quando você tem um connect, quando você vem limpar a igreja, quando você serve na salinha, quando você está com kids, isso é servir a Deus. Isso é tomar a cruz para que outras pessoas venham conhecer o evangelho. É isso. Isso é carregar a cruz. Não tem nada a ver com a sua situação atual. Nada a ver. Carregar a cruz é isso. É fazer como Jesus. O que Jesus fez por nós? Ele veio, carregou a cruz para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Antes de Jesus, éramos nós e Deus. Nós não tínhamos contato com Deus. Jesus veio para quê? Para restituir. Né? Para que nós tivéssemos a oportunidade de ter contato com Deus. Então, por isso ele carregou os nossos pecados. Por isso ele carregou aquela cruz. Você acha que foi fácil? Pensa. Quantas vezes Jesus foi orar e pediu, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. E no final ele falou, faça-se a tua vontade. Porque ele sabia que não tinha como fugir. E ele sabia que ele ia sofrer muito para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Vou falar para você. Aí você fala assim, pô, tá falando um monte de coisa aí, meu. Tu é santarrona? Não sou. Eu montei essa palavra já há um tempo atrás, e aí na terça-feira eu acabei a palavra. Terminei a palavra, era umas, acho que 12:30 por aí, e eu vou buscar a Esther na creche 1h. Ela fica das 7h à 1h lá. E aí eu saí com o carro, fui buscá-la, como eu faço todos os dias. A escolinha fica, acho que uns 15 minutos da minha casa. E aí, na volta, para quem não sabe, eu moro dentro de um quartel militar. Né? Meu marido é militar, e lá na Praia Grande. E aí, assim que você chega no quartel, você encaixa o carro dentro de uma vaga que tem vários cones, né, que te proíbem de passar. E aí o soldado da guarita olha e ele vem até você para poder dar uma volta no seu carro, tirar o cone e deixar você passar, né? E eu cheguei com a Esther, tal, eu já vinha com o vidro meio aberto, né, meio baixo, porque estava calor, eu não queria ligar o ar-condicionado, e eu vim e tal, falei, bom, nem vou baixar tudo, vou deixar meio. Glória a Deus, que se eu tivesse baixado tudo, acho que tinha sido punk demais. Não que não foi, né? E aí eu cheguei, parei, o que acontece? Eu venho de uma rua e eu entro à esquerda, né? Então eu sempre presto atenção, porque como é entrada e saída de carro, eu olho para antes de entrar. Eu olhei, não tinha ninguém, entrei, encostei o carro e fiquei aguardando o soldado vir abrir. E aí do nada eu ouço uma voz gritando do meu lado. E aí, sua vadia, se você olhar para mim, eu vou quebrar a sua cara. E o que você faz quando alguém fala que se você olhar vai quebrar a cara? Olha. O que eu fiz? Olhei. Quando eu olhei, ela veio na direção do meu carro. Ela veio, pulou os cones, se encostou no meu carro, tentou abrir a porta, não conseguiu. E ela falou assim, é você que é a mulher do SAMU? É você que é a mulher do SAMU? Você veio resgatar quem? Você é a mulher do SAMU, eu sei. E na hora, gente, eu não entendi aquilo como espiritual. Eu entendi que era uma pessoa de rua, né? E aí eu falei para ela, sai daqui. O que ela fez quando eu falei, sai daqui? Ela cuspiu na minha cara. Gente, eu tô até nervosa de falar isso aqui. Ela cuspiu na minha cara. E aí eu limpei do jeito que dava, puxei o freio de mão, e a gente tem dentro do carro um spray de pimenta. Eu armei o spray de pimenta, virei. Eu não espirrei, porque o vidro estava meio aberto, e o que acontece? Eu tinha medo de espirrar e ficar dentro do carro e não sair. Então, eu fiquei só segurando, tal, e ela falou, me dá essa bolacha que tem aí. A gente tinha um pacote de bolacha. Eu falei, não vou te dar nada, sai daqui. Aí ela forçou o carro, tentou e saiu. Quando ela saiu, eu já estava
pronta a acabar com a raça do soldado que estava vindo tirar o cone da frente do meu carro, né? Eu ia acabar com a raça dele, porque eu falei, pô, você está aqui para poder, né, me proteger, a mulher veio aqui, quase pulou no meu carro, tu não faz nada? Tipo, o cara estava vindo, bom e saltitante lá da garita, nem aí para nada. Aí, nessa hora, o que aconteceu? Deus falou comigo. Deus falou assim, onde está o seu coração? Cadê os 70 vezes 7? E aí você faz o quê? Quando você está lá na soberba, na ira, você cai lá no chão. Pior que o cocô do cavalo do bandido. Estava eu essa hora. E aí chegou o soldado, tipo, falou assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Aí eu falei para ele assim, não, tá tudo bem. Tal, passou tudo. Aí ele abriu, eu agradeci, entrei. Cheguei em casa nervosa, né? Tipo, eu não via aquilo como espiritual, mas era espiritual. Né? Era totalmente espiritual. Mulher do SAMU, quem é a mulher do SAMU? É uma pessoa que socorre, é a pessoa que vai pregar o evangelho, alguém que vai resgatar alguém, é essa mulher do SAMU. E eu não entendi, na verdade só fui entender quando eu fui falar com a minha pastora e ela me falou isso. Você entendeu o que aquele demônio veio falar para você? E eu não entendi. E aí eu até falei para ela, eu falei, Dani, será que não é para eu pregar? Né? Porque assim, eu me senti tão mal. Né, porque eu estava com a palavra pronta, estava tudo certo e tudo, e aí aconteceu um negócio desse, eu falei, eu acho que não é para eu estar lá na frente para falar. Ela falou, por que não? Ela falou, por que não? É você mesmo que tem que estar lá para falar. Né? A gente nunca vai ser perfeito para estar aqui, nunca, nunca, jamais. Né? E aí o que acontece? Cheguei em casa, coloquei a Esther no chão, pus ela para brincar, me ajoelhei e comecei a orar. E eu falei para Deus, assim, eu não sei estar humilhada. Eu não sei estar humilhada. E o que Jesus quis me mostrar é que eu preciso saber estar humilhada. Porque é isso que fala na palavra dele. A gente estava estudando a lição de Filipenses, do Crown, né? A gente dá um curso de finanças aqui na igreja da UDF, e Filipenses do 4:11 fala assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ser honrada, mas eu não sei ser humilhada. Eu não sei ser humilhada. O que eu falei para Deus? Eu falei, Deus, se o Senhor tiver que levantar 20 pessoas para cuspir na minha cara para que eu aprenda a estar humilhada, então que o Senhor levante 20 pessoas para cuspir na minha cara para eu aprender o que é ser estar humilhada. Porque aquela pobre mulher não tinha nada para oferecer, nada, nada. Ela podia estar possuída por um demônio, ou sei lá o quê, mas ela era da rua, sabe? Ela era uma drogada, ela passava frio, passava fome. E o que eu fiz por ela? Nada. Nada. Eu quero ser discípula de Jesus, mas eu não quero pregar a palavra de Deus para os perdidos. Esses são os perdidos. Então, gente, aí até falei, estava conversando com meu marido, eu falei assim, caramba, caramba, Douglas, acho que Deus está levando muito a sério esse bagulho de me corrigir, meu. Aí a gente riu e tal. Mas, gente, é verdade. E Deus vai corrigir. Agora eu te pergunto, você acha que Deus daria essa palavra para outra pessoa falar? Não. Você acha que algum crente vai chegar para você e falar, olha, você não sabe. Onde está seu coração? Cadê o 70 vezes 7? Você vai falar, lá, o santarrão. Olha lá, veio falar para mim. Tipo, é Deus que quer falar com você, não é outra pessoa. É Deus. Mas o que acontece, né, voltando ao cristão de aparência? Ele quer o quê? Ele quer o bônus. Ele só quer o bônus, ele quer as bênçãos e a vida eterna. É isso que ele quer. Tem um bom Deus no céu, eu quero as bênçãos e a vida eterna. Mas servir a Deus, isso eu não quero. Isso eu não quero. Porque servir a Deus é o quê? É ônus, não é bônus. Servir a Deus é ônus. Envolve arrependimento e renúncia. Aí você se pergunta, pô, mas não é possível ninguém afirmar que vive integralmente o Evangelho. E não é realmente possível. Mas nós não podemos nos assemelhar aos evangélicos não praticantes, porque assim estaremos desonrando aquele que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa palavra está em Efésios 4:25.
Então, vamos formular aqui. Eu não quero que haja mal entendido sobre o que eu estou falando aqui, tá, gente? Eu não me refiro aqui ao quanto custa salvar a alma do crente. Custou nada menos que o sangue do Filho de Deus, ao redimir os pecados, ao redimir o pecador e livrá-lo do inferno. O preço da nossa salvação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Temos sido comprados por preço. Cristo derramou o seu sangue em favor de muitos. O assunto que me refiro é distinto. O homem deve estar disposto a abandonar se deseja ser salvo. Ao que deve sacrificar, a se propor a servir a Cristo. E nesse sentido é que eu pergunto, quanto custa ser cristão? Quanto me custa? Quanto te custa hoje ser cristão? Te custa algo ou não te custa nada? Não interpretem mal o que eu digo. Eu aprovo inteiramente que se ofereça a salvação de uma maneira imediata, gratuita e completa em Cristo. Aprovo plenamente que se chame com urgência os pecadores a se converterem imediatamente depois de ouvir a palavra da salvação. Isso a gente faz todos os cultos. A essas coisas não cedo o primeiro lugar, mas condeno a atitude e o proceder de alguns que apresentam essas verdades por si só, isoladas e sem relação às demais verdades de todo o conselho de Deus. Além destas verdades, com toda honestidade, devemos advertir os pecadores das obrigações que impõem a servir a Cristo e ao que implica sair do mundo. Não temos direito de forçá-los a entrar no exército de Cristo, se antes não temos advertido e prevenido da magnitude da batalha cristã. Em uma palavra, devemos adverti-lo do custo de ser um verdadeiro cristão. A que se deveu o fato de Noé perseverar até o fim da construção da arca? Estava só em meio a uma geração pecadora, incrédula, e havia de zombaria e o ridículo das pessoas. Eu te pergunto, o que lhe deu fortaleza no seu braço e a paciência em seu labor? A fé. A fé. Ele acreditava em Deus. Ele era um verdadeiro cristão. Ele não estava nem aí porque o mundo ia falar dele. Ele sabia do que ele tinha que fazer. Ele orava a Deus, ele buscava a Deus. A que se deveu o fato de Moisés rejeitar os prazeres do Egito e recusar-se ser chamado de filho da filha do faraó? Como pode escolher ser maltratado com o povo de Deus e dirigir ao povo hebreu a terra da promissão, livrando-o da terra da escravidão? Segundo o testemunho do olho humano, dos sentidos, iria perder tudo e não ia ganhar nada em troca. O que impulsionou Moisés a agir dessa forma? A fé. Ele sabia o que era ser cristão. Ele sabia do chamado dele. Que foi que fez o fariseu, Saulo, que depois se tornou Paulo, decidir deixar a religião de seus pais e abraçar o cristianismo? Os sacrifícios e os custos que a mudança implicavam eram verdadeiramente enormes. No entanto, Paulo abandonou todas as brilhantes perspectivas que tinha entre os da sua nação. Trouxe para si, ao invés do favor dos homens, o ódio do homem, a inimizade do homem, a perseguição do homem até a morte. A que se deveu o fato de Paulo poder fazer frente a tudo isso? A fé. A fé. Todo mundo quer ser cristão, mas ninguém quer ter o ônus, né? Todo mundo que você lê na Bíblia teve um ônus. Não foi fácil, gente. Existe ônus em ser cristão. Existe um preço a pagar para ser cristão, e esse preço não é pequeno. Ele é grande. Ele é muito grande. Notemos bem todas essas coisas. A fé que Noé, Moisés e Paulo fizeram as coisas que fizeram é o segredo que nos levará a conclusões corretas com respeito à nossa alma. A mesma fé tem de ser nossa ajudadora e nosso livro de contas quando nos sentarmos para calcular o custo do verdadeiro cristianismo. Esta fé, se a pedirmos, a receberemos. Ela dá maior graça. Tiago 4:6. Armados com esta fé, apreciaremos as coisas no seu justo valor. Cheios desta fé, nunca aumentaremos a cruz
nem diminuiremos a coroa. Nossas conclusões serão todas corretas. Nossa soma total não registrará erros. Vou pedir para a banda se posicionar, por favor. Um pouquinho pesado, tá, gente? Já estava só um pouquinho, né? Agora vai ficar bem pesadão mesmo. Em conclusão, desejo que considere seriamente se a tua profissão de fé religiosa te custa algo atualmente. Muito provavelmente não te custa nada. Com toda a probabilidade, tua religião não te custa dificuldades, nem tempo, nem pensamentos, nem cuidado, nem dores, nem leitura alguma, nem oração, nem abnegação, nem conflito, nem trabalho, nem labor de nenhuma classe. Bem, pois te escuses do que eu vou te dizer. Esta profissão de fé nunca poderá salvar a tua alma, nunca te dará paz enquanto estás vivo, nem esperanças da hora da morte. Desgaste a religião que não te custa nada, porque não vale nada. Desperta, desperta, desperta e crê, desperta e ora. Não descanses até que possa dar uma resposta satisfatória a essa pergunta: quanto te custa ser cristão? Quanto hoje te custa ser cristão? Quanto me custa ser cristão? Pensa se tem motivos que te estimulem mais e mais para o serviço do Senhor. Pensa no muito que custou a salvação da tua alma. Considera que nada menos de que o Filho de Deus teve de abandonar o céu, fazer-se homem, sofrer a cruz, ser sepultado para logo ressuscitar vitorioso sobre o pecado e a morte. E tudo para obter a redenção da tua alma, da minha alma. Pensa em tudo isso, te convencerás de que não é algo insignificante possuir uma alma mortal. Eu te pergunto, você ficará conformado em perder o céu simplesmente pelo fato de não querer se preocupar com as coisas espirituais? De não querer orar, de não querer jejuar, de não querer ler a palavra, de não querer servir na casa de Deus? Eu te pergunto, vai te custar muito caro no final. Muito caro. Tanto te repugna o serviço e o esforço como para permitir que a tua alma naufrague para toda a eternidade. Sacode esta atitude covarde e indigna. Levanta-te e porta-te varonilmente. Que não termine o dia sem que hajas dito a ti mesmo: por muito que seja o custo, eu tomo a determinação de esforçar-me para entrar pela porta apertada. Olha a cruz de Cristo e receberás alento para seguir adiante e valor para consegui-lo. Seja sincero e realista com a tua própria situação espiritual. Pensa na morte, no juízo, na eternidade. Poderá custar muito caro ser cristão, porém, posso estar seguro e te dizer: vai valer a pena. Vai valer a pena. Se há alguém aqui, e eu sei que há, que acredita que realmente tem calculado o custo e tomado sobre si a cruz, eu exorto a que perseveres e continue em frente. Talvez frequentemente sintas como se o teu coração estivesse a ponto de desfalecer e que o ímpeto da tentação ameaça naufragá-lo no desespero. Eu te digo, persevera, segue em frente. Não há dúvida de que teus inimigos são muitos e os pecados te rodeiam e batem com ímpeto. Talvez os teus amigos sejam poucos e o caminho íngreme e estreito. Porém, mesmo assim, nessa circunstância, persevera e segue adiante. A presença e a companhia de Cristo compensará os sofrimentos deste mundo. Animem-nos, não estamos longe do nosso lugar eterno. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros, nós somos cidadãos do céu. Tome para si o custo, a renúncia, o arrependimento. Viva o evangelho verdadeiro. Viva o evangelho verdadeiro. Carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz para que outros tenham a oportunidade de ser salvos. Para que a sua família que hoje não conhece a Cristo tenha a oportunidade de ser salvo. Pode custar muito caro ser um verdadeiro cristão. Um cristão crente e fiel. Porém, eu posso te afirmar: vai valer a pena. Vai valer a pena.
seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Você tem pagado o preço de ser cristão? Faça suas contas hoje. Pensa se tem te custado algo. Pensa se está valendo a pena ser cristão. A fé fácil não vai te levar a lugar nenhum. Infelizmente não vai. E quando o grande dia chegar, talvez você não tenha a oportunidade de dizer que vai valer a pena, ou que já valeu a pena. Faça as tuas contas hoje com Deus. Pergunta para Ele se você tem gastado horas com Ele, horas no secreto em oração, se você tem se ajoelhado e clamado por Ele, se você tem louvado a Ele, não só na casa de Deus, mas na sua casa, se você tem meditado sobre a palavra, se você tem lido as cartas de amor que Ele escreveu para você. Pensa hoje, quanto te custa, porque tem que te custar algo, ser cristão. Eu sinto muito te dizer, mas ser cristão não é só bônus, ser cristão é ônus. Ser cristão envolve o arrependimento de todos os dias, envolve a renúncia de todos os dias, envolve renunciar para que outras pessoas sejam salvas. Que nós tentemos todos os dias ser perfeitos, ser considerados filhos semelhantes a Jesus Cristo, todos os dias. Se tem alguém aqui hoje que mesmo depois de ouvir que há um preço em ser cristão, e esse preço é bem alto, e mesmo assim você quer entregar sua vida a Cristo hoje, eu peço que você levante a tua mão. Mesmo se você considera que o preço é alto, mas você está disposto a pagar esse preço. Se você está disposto a pagar esse preço, levanta a tua mão. Se tem alguém aqui que já entregou a sua vida a Jesus em algum momento atrás, mas por algum motivo a coisa se esfriou, por algum motivo você se afastou da casa de Deus, hoje é o dia da reconciliação. Eu peço que, se você quer se reconciliar com Deus hoje, levanta a tua mão. Levanta a tua mão e diga: Deus, eis-me aqui. Eu quero pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço para ser cristão.
estou disposto a ser teu discípulo. Pensem hoje até o final do dia, quanto tem te custado ser cristão. Antes de você deitar na sua cama hoje, pensa, quanto tem te custado ser cristão. Se você realmente tem renunciado, se você realmente tem orado, se arrependido dos seus pecados, todos os dias, joelho no chão todos os dias. Se você tem lido a palavra de Deus, se você tem meditado sobre a palavra de Deus, pensa a respeito. Pensa a respeito como o Espírito Santo vai fazer morada em você, se você não busca. Se você não fala com Ele, como Ele vai fazer morada no seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração hoje? Do que está cheio o seu coração hoje? Não durma hoje sem pensar o quanto tem custado ser cristão para você. E se não te tem custado nada, pensa a respeito. Seja disposto a mudar. Ser cristão custa muito. Custa muito, gente. Custa demais. Que o Senhor esteja conosco durante a semana. Que o Senhor nos abençoe. Nós tenhamos um tempo em secreto com Deus. Que as palavras ditas aqui possam ter frutos, possam gerar frutos. E que você durante a semana possa, sim, se ajoelhar e orar a Deus, louvar a Deus na sua casa. Pedir perdão pelos seus pecados. Que Deus esteja com vocês. Amém. Amém.